Muito bem, gente. Vamos ver se agora a gente consegue fazer, já com 15 minutos, né, de atraso, para a gente ver. Provavelmente esse PowerPoint que vocês vão ver aí através do celular que a Marina tá compartilhando com a gente, ele vai ter algumas modificações em relação àquilo que eu fiz, porque eu uso uma forma de letra que às vezes não tem lá no PowerPoint dela. Então, algumas coisas podem se desconfigurar, né, de uma abertura para outra. Vamos ver o que vai estar para frente. Então, como eu estava falando, hoje eu vou falar um pouco, terminar um pouco a aula anterior, né, que é essa discussão da tecnologia no teatro, e a tecnologia, o que é a tecnologia, como é que a tecnologia se organiza, e depois eu vou falar um pouco sobre mídias, né, para que a gente possa abrir algum tipo de conversa sobre isso no teatro. Marina, você pode passar para mim o próximo slide. Pronto. A gente estava falando, a gente terminou a aula anterior, né, falando um pouco sobre a Revolução Industrial, e eu falando que a Revolução Industrial seria o ápice e a consolidação da noção de tecnologia, daquela noção de tecnologia que a gente estava conversando anteriormente, né, uma noção de tecnologia que vai nascer daquilo que eu falei, que é da separação entre a ideia de técnica, por um lado, de arte, para outro lado, e de ciência vindo se acoplar à técnica, né? Então, essa ideia de tecnologia, esse conceito de tecnologia, essa noção de tecnologia, ela é consolidada e tem o seu ápice, ou seu primeiro ápice, digamos assim, na Revolução Industrial. Falei também que era o momento em que as máquinas da Revolução Industrial, que marcam a Revolução Industrial, elas passam a ser construídas a partir de conceitos e conhecimentos científicos, né? A ideia de que você não consegue mais construir as máquinas, esse tipo de máquina a partir da Revolução Industrial, só a partir de um conhecimento que é passado através da técnica, né? Através de família, de uma pessoa para outra, mas você depende desses conceitos científicos. E, fundamentalmente, são máquinas que são construídas e aplicadas no ramo industrial, né, na parte industrial. E nós estamos sem a compartilhamento de tela da Marina. Volte, Marina, não se vá. O meu PowerPoint apareceu aqui, vou tentar compartilhar então. Ok. Amigo, vai você, porque tô pro celular, aí é foda. Perdão, gente. Tudo bem, Marina. Hoje é o dia, exatamente. É trabalho em equipe, gente, é coletividade. Se não der aqui, eu posso tentar também. Quando for, vocês me falam, que aí eu... Jonas, ele abriu e fechou. Viu, Jonas? Ele abriu e depois fechou. Agora sim, Jonas. Foi. Vamos ver se a gente consegue. Então, já pode passar para a próxima tela. Bom, então o que a gente tem que ver o que a gente tem que pensar sobre essa consolidação da tecnologia no nosso dia a dia a partir da Revolução Industrial é entender que a Revolução Industrial, ela provocou, ela proporcionou uma transformação social muito profunda em todo o mundo, em todo lugar onde a Revolução Industrial foi sendo aplicada, onde ela foi sendo movida, colocada em prática, ela foi promovendo uma transformação radical
no mundo. Então, primeiro, ela promoveu uma transformação em todos os âmbitos da nossa vida, digamos assim, né? Promoveu uma transformação radical no trabalho, obviamente, você ter máquinas ali, você ter que lidar com aquelas máquinas, promoveu uma radical transformação na família, na maneira como a família se organiza, nos pensamentos do que seja uma família, na moradia, né? Afinal de contas, as pessoas tiveram que se mudar e passar a morar de uma maneira diferente, e na organização social como um todo, né? Vai surgir novas hierarquias e novas formas de estar presente em sociedade. Então, é realmente uma transformação muito radical, uma transformação muito forte, né? Na sociedade. Uma primeira coisa que a gente pode pensar é que a Revolução Industrial, ela propõe como centro da vida, como centro da sociedade, como centro da nossa existência, o trabalho. Nós, pelo menos, que somos trabalhadores. O trabalho passa a ser o centro da nossa vida, né? É como se antes o trabalho fosse algo que a gente fizesse para poder viver. A partir da Revolução Industrial, você tem uma reversão um pouco disso, e você passa a viver para poder trabalhar, né? O trabalho vira o centro do nosso dia a dia, o trabalho vira o centro da nossa vida. Dentro do trabalho, a fábrica vira o centro do trabalho, né? Então, se antes você tinha outros locais de trabalho, a fábrica passa a ser a principal instituição de trabalho, o principal local de trabalho, passa a ser a fábrica. E dentro da fábrica, você tem as máquinas, né? Que são essas máquinas que eu estava falando, que é exatamente o produto efetivo da Revolução Industrial. A máquina. E a máquina, no centro da fábrica, vocês imaginem os operários em volta da máquina, né? A máquina passa a ser o centro e o ser humano passa a ser o que circula em volta da máquina. Tem esse filósofo, que é o Wilhelm Flusser, e que é o filósofo que eu estudo particularmente, que eu gosto muito de estudar ele. Ele é um filósofo que ele vai falar exatamente, entre milhares de outras coisas, ele vai falar sobre essa transformação tecnológica, entre que ele vai falar que a gente começa lidando com instrumento, passa para a máquina e vai para aquilo que ele chama de aparelho. Então, instrumentos são basicamente qualquer tipo de instrumento que serve para prolongar a nossa força ou as nossas capacidades corporais. Então, os instrumentos são chaves de fenda, martelo, né, prensa mecânica, tipo qualquer tipo de equipamento, né, qualquer tipo de instrumento que serve para prolongar o nosso alcance. Então, ele vai falar o seguinte, que até a Idade Média, por exemplo, o ser humano era o centro do trabalho e os instrumentos ficavam em volta do ser humano, né? O ser humano estava no centro e os instrumentos rodeavam o ser humano. A partir da máquina, a partir da Revolução Industrial, a máquina passa a ser o centro e o ser humano fica em volta da máquina. Então, lembrem-se daquelas tempos modernos do Chaplin, né? Aquela série de pessoas envolvidas na máquina, em volta da máquina, trabalhando para que a máquina possa funcionar. A máquina é o centro e o ser humano está em volta. E ele vai falar que o nosso contemporâneo já é uma outra coisa, que não é nem instrumento, nem máquina, é o que ele chama de aparelho, que a gente não está nem circulado pelo aparelho, e nem circulando o aparelho. Nós estamos dentro do aparelho, mas aí é uma outra discussão, para um outro momento, que a gente pode conversar sobre isso. Então, a ideia de como é que a gente pode pensar a tecnologia como um sistema, né? Como a tecnologia se transforma num sistema. Então, a gente vê que uma dos resultados da tecnologia, da Revolução Industrial, entre outras coisas, o inchaço das cidades, né? Milhares de pessoas saem do interior dos países e vão para cidades industrializadas, e ao longo das revoluções, das diversas fases da Revolução Industrial, há aquilo que a gente pode chamar de serialização da produção. Então você passa a ter exatamente uma produção em massa, é uma produção com uma quantidade muito grande de produtos que vão sair da indústria da Revolução Industrial,
e que são espalhados na sociedade, né? Você tem tanto a produção se organizando em forma de série, né? Cada pessoa lida com um pequeno pedaço da produção de um objeto, e você tem no final da produção uma quantidade muito grande de produtos absolutamente iguais uns aos outros, né? Produtos que não têm muito uma identidade própria, que eles são serializados, eles são feitos em série. Jonas, se você quiser passar. Ótimo. Então, voltando a essa ideia da tecnologia como sistema, para a gente pensar a tecnologia não enquanto um objeto, né? A tecnologia a gente não pensar enquanto um aparelho que a gente está utilizando aqui na mão, mas enquanto um sistema dentro do qual nós estamos colocados. Então, uma primeira maneira de a gente pensar isso é entender que existe um sistema fabril, que a Revolução Industrial implementa um sistema fabril, um sistema de fábrica, um sistema em que a fábrica é que vai comandar, a fábrica que vai ditar. Então, esse sistema fabril, ele reorganiza toda a sociedade em torno de si. Então, era um pouco aquilo que eu estava falando, né? O centro da nossa vida vira o trabalho, dentro do trabalho a fábrica é o centro, e dentro da fábrica, a máquina. Então, isso vai reorganizar toda a sociedade, de tal maneira que a tecnologia, de certa maneira, vai moldar o sistema em que a gente vive. Ela vai se moldar enquanto um sistema. E outra maneira da gente pensar sobre isso, nas diversas fases da Revolução Industrial, você vai chegar, portanto, aquilo que eu estava falando sobre a serialização, né, dos produtos. A gente vai ter os produtos organizando a sociedade, né? Como eu estava falando, aquela coisa da serialização da produção. Os produtos passam a organizar a sociedade, a maneira como a gente vive, né? Tudo que a gente faz, a gente está dependendo de produtos, desses produtos que estão saindo dali. Então, a sociedade como um todo, mesmo fora da fábrica, ela passa a ser dependente desse sistema de construção desses aparelhos, desses objetos que a gente está utilizando. E a gente passa a se relacionar uns com os outros através desses aparelhos, através desses produtos que estão saindo das fábricas. Então, de certa maneira, todos nós estamos envolvidos nesse sistema que a Revolução Industrial deu um pontapé, mas que a gente já está em outra fase, né? Inclusive, nossa última aula seria sobre a quarta Revolução Industrial, que é uma nova fase, digamos assim, da Revolução que nós estamos vivenciando imediatamente agora, né? Inclusive, essa prática de aulas que a gente está tendo é efetivamente já uma parte da quarta revolução, mas, de certa maneira, nós estamos todos envolvidos nesse sistema produtor ou consumidor desses produtos, ou nós participamos da parte que produz esses produtos tecnológicos, que vêm através da tecnologia, ou nós consumimos, nós estamos numa ponta ou na outra. Pode passar, Jonas. E eu queria fechar essa parte da ideia da tecnologia como um sistema, falando o seguinte: tem muitas pessoas que lidam com essa discussão sobre a tecnologia como um sistema, de pensar o sistema tecnológico e pensar a tecnologia não como um aparelho, como eu disse, mas como um sistema. Existem muitas pessoas que pensam sobre isso. Particularmente, eu acho que as discussões e as teorizações... Alguém está pedindo para participar? Deixa eu só permitir aqui. Pronto. Particularmente, eu acho que a escola de Frankfurt, né, que é uma escola de pensamento alemã, de pessoas de filósofos alemães, que saem da Alemanha na época da ascensão do nazismo e vão para os Estados Unidos. Esse pessoal cria um negócio chamado Escola de Frankfurt. Eu acho que é o pessoal que pensa e que discute a questão da tecnologia como um sistema de uma maneira muito intensa e muito bacana, muito interessante de seguir. Uma das figuras é exatamente o Herbert Marcuse, é um cara que eu particularmente sou muito fã dele, eu gosto muito de ler as coisas dele e de seguir um pouco as ideias que ele fala. Então ele tem uma ideia que ele diz o seguinte, que a sociedade em que a gente vive, ele chama de sociedade unidimensional, uma sociedade que só tem uma única dimensão.
que seria essa sociedade unidimensional? É uma sociedade na qual a tecnologia produz tudo o que o ser humano precisa. Tudo que a gente precisa para viver é produzido através da tecnologia, pela tecnologia. Mas é uma sociedade também em que essa tecnologia produz todas as necessidades que o ser humano tem a partir daquilo que ela é capaz de produzir. Então, o que ela está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a tecnologia produz aquilo que a gente precisa, mas a tecnologia também produz as nossas necessidades, produz os nossos desejos, a partir daquilo que ela vai produzindo. Os produtos que ela produz causam na gente as necessidades que ela mesma supre. Então, se a gente for pensar bem, a gente vai ver que é exatamente isso. Se a gente for pensar qual é o tipo de vida que a gente quer levar, qual é o tipo de casa que a gente quer ter, qual é o tipo de televisão que você quer ter, qual é o tipo de carro que você quer ter, qual é o tipo de roupa você quer usar, tudo isso já é algo que a própria tecnologia produz, já é algo que a própria sociedade tecnológica produz. Então, os modelos daquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente deseja nessa sociedade é, de certa maneira, proposto para a gente pela própria tecnologia. Então, quando ele fala de sociedade unidimensional, é nesse sentido que ele está querendo dizer. É uma sociedade que só tem uma única dimensão. Você não consegue pensar além da sociedade, você não consegue ter um desejo que seja fora daquilo que a própria sociedade já produz. Né? Então você vê que é um sistema tecnológico que ele determina, inclusive, os nossos quereres, né? Os nossos desejos, as nossas necessidades são produzidas por um sistema como esse. Uma maneira de falar disso, eu até coloquei aqui embaixo, essa coisa do palco italiano, porque tem a ver, na minha opinião, eu fiquei pensando depois, a nossa conversa que a gente teve no final da aula passada, eu acho que tem muito a ver com isso aqui que eu estou falando. Se vocês se lembram bem, a gente conversou no final da aula passada sobre como o palco italiano reúne uma série de tecnologias que estavam colocadas para a época dele, né, do palco italiano, e os artistas vão ser cooptados por esse palco italiano. O palco é como se o palco italiano falasse para os artistas: olha, você quer fazer uma boa peça de teatro? Você que é um dramaturgo, quer escrever coisas interessantes, importantes de serem vistas? Você que é um ator, você quer mostrar toda a sua maestria enquanto ator? Você que é um organizador de cena, né? Ainda não existia a figura do diretor, mas existia a figura de alguém que organizava a cena. Você que é um organizador de cena, você quer organizar bem a cena, você quer pensar na iluminação, você quer pensar no áudio, né? Você quer pensar na acústica do ambiente, você quer que as pessoas prestem atenção naquilo que você está fazendo, venha para o palco italiano. O palco italiano oferece para você absolutamente tudo o que você precisa para fazer uma boa peça de teatro. Aí pronto, você é cooptado para isso. Os dramaturgos passam a escrever peças de teatro para este palco. Os atores passam a aprender a arte da atuação dentro desse palco. Os organizadores de palco passam a pensar a organização do palco a partir dessa tecnologia que está colocada no palco. Então é mais ou menos isso que acontece na sociedade como um todo, a partir disso que o Herbert Marcuse está falando da sociedade unidimensional. É como se aquilo que a sociedade oferece para a gente é tudo que a gente consegue ver, é tudo que a gente consegue desejar. É como se as nossas escolhas fossem escolhas já programadas, escolhas que já estão dentro do sistema. A gente só consegue pensar naquilo que a gente quer a partir daquilo que a própria sociedade tecnológica põe para a gente, oferece para a gente. Então, essa é um pouco o final do que eu queria conversar com vocês sobre a ideia da tecnologia como um sistema, que eu achei que da aula passada ficou faltando um pouco essa conversa da gente entender a tecnologia não como um aparelho, mas como um sistema dentro do qual a gente está colocado. E quando a gente pensa na relação entre teatro e tecnologia, como eu tinha dito anteriormente na outra aula, não se trata exatamente de a gente trazer para o teatro a tecnologia que já existe.
A questão que está colocada para quem quer lidar com a tecnologia no teatro não é você pegar a tecnologia que já existe e trazer para o teatro. É você discutir a tecnologia, é você discutir esse sistema tecnológico dentro do qual a gente está colocado, essa ideia da tecnologia enquanto um sistema, de que maneira que o teatro se coloca dentro desse sistema, de que maneira que o teatro pode contestar ou inovar esse sistema, ou trazer questões que não estão colocadas, né, ou seja, de que maneira que o teatro pode se posicionar em relação à tecnologia enquanto um sistema, né? É um pouco isso. Eu queria perguntar, antes de eu passar para a próxima fase, que a gente já vai entrar agora numa discussão das mídias, se alguém quer fazer algum comentário sobre essas questões que eu coloquei. Pensando a Revolução Industrial como uma coisa que começou assim na Inglaterra, você acha que o palco elisabetano ele cumpriu mais ou menos a mesma função assim do palco italiano? Porque ele tá ali na Inglaterra, né? Sei lá, se esperaria que ele teria um peso assim tão grande quanto o do italiano, mas ele, enfim, ele funciona um pouco como o palco italiano, né, também. Eu achei muito legal essa questão que a Júlia está colocando. Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso que a Júlia está colocando, para não ficar só, tipo assim, eu dando a minha opinião sobre isso? Se alguém quiser falar sobre isso, o que acha dessa questão do palco elisabetano, eu acho massa também, se alguém quiser comentar isso que a Júlia está falando. Tu pode me lembrar qual palco que é o elisabetano? Que eu não lembro. Marina, o palco elisabetano é o palco que o Shakespeare escrevia para aquele palco, né? Era um palco em que o The Globe, que era o teatro para o qual o Shakespeare escrevia, no qual o Shakespeare trabalhava, era um palco, não era um palco, era o teatro, ele era redondo, né? E você tinha um palco que ele ia um pouco para frente, assim, ele entrava no meio do público, né? Então, você tinha no público pessoas, a parte de baixo, que ficava mais ou menos da altura do palco, era o local onde ficavam a pobreza, digamos assim, os populares da Inglaterra ficavam ali. E você tinha os andares ali colocados, os andares do teatro, aonde ficavam, tá aí, pronto. Jonas Olha a abriu da aula eficiência do passada. Jonas. Palmas. Esse é o palco elisabetano. Então não precisa mais nem falar. Ninguém quer comentar sobre essa coisa que a Júlia estava falando? O que vocês acham? Eu acho que é essa parada que você estava começando a explicar sobre a posição onde é que a plebe fica e como, né, onde estão localizados os nobres e tal, e como que o palco italiano ele também divide e ele funciona também de forma parecida, né, como a Júlia estava falando, mas cria um espaço entre o ator e o espectador, assim, muito grande. Pelo menos o palco italiano está se prestando. Pelo que eu percebi ali, me corrija se eu estiver errada, o palco elisabetano ele não tem a característica do italiano de esconder a tecnologia, assim, não é alguma coisa assim? Porque parece que ele já fica mais aberto, talvez consiga ver, não tem essa coisa do enquadramento como como que chama? O quadrado, o retângulo, né, que fecha a obra, assim. Eu esqueci o nome disso. Jonas, passa para a próxima tela que vocês vão ver que ela dá um close no que é o palco, né? Mesmo, efetivamente. Esse é o close do palco. O que acontece? A opinião que eu tenho, obviamente, eu nunca tinha refletido sobre isso, refletindo agora com vocês e pensando nisso que vocês estão falando, que a Júlia, a Raquel e a Marina falaram. O que eu fico pensando é o seguinte, a marca do palco elisabetano não é exatamente a tecnologia. Tem muitas coisas que estão envolvidas nisso, né? O palco elisabetano ainda é um palco em que você tem muitas classes sociais convivendo ali.
né? Você tem o populacho, o cara que está em volta do The Globe, fazendo malabarismo com bolinhas para que as pessoas, olha só como eu sei fazer malabarismo, sabe a pessoa que fica, né, pedindo dinheiro no sinal hoje em dia, provavelmente tinha alguém fazendo isso lá, e ele pegava uma graninha que ele pagava o ingresso para poder entrar e assistir o Shakespeare. Basta ver, uma das coisas mais revolucionárias da dramaturgia do Shakespeare é ele misturar comédia com drama, né? Eu acho que se alguém já estudou sobre isso, sabe do que eu estou falando, se alguém ainda vai estudar, vai perceber isso. O Shakespeare mistura muito comédia e drama. Então você tem cenas que são engraçadas no meio de dramas, tipo, por exemplo, Hamlet, né? O momento em que o Hamlet encontra o coveiro é extremamente engraçado, é uma cena muito engraçada. Por que o Shakespeare escrevia desse jeito? Porque ele estava querendo agradar todo mundo que estava presente. Então a pessoa que ficava lá pedindo um trocado para poder entrar para assistir a peça, também queria ir lá para se divertir, para rir, para achar engraçado, né? E enquanto provavelmente também tinham intelectuais que iam lá para ver o que o Shakespeare estava falando sobre o amor, sobre a vida, sobre o governo, né? Sobre a política. Então ele acabava agradando a todo mundo que estava ali. Então, isso é uma questão. A outra questão que eu penso é que o palco italiano, o palco elisabetano, ele não é exatamente um palco tecnológico do jeito que é o palco italiano. O palco italiano ele vai realmente se preocupar em pensar a tecnologia. Eu acho que não é só essa questão de esconder ou não a tecnologia. No palco italiano, sem dúvida, o que a Raquel está falando é verdade, o palco italiano esconde a tecnologia, esconde a técnica muito melhor do que o palco elisabetano. O palco elisabetano é um palco mais aberto, é um palco que demanda mais imaginação, digamos assim. Né? Como se o palco elisabetano ele falasse assim, se você precisa de um exército entrando no palco, você sobe no palco elisabetano e fala assim, está vindo um exército ali, e aí chegam duas pessoas, aquelas duas pessoas representam o exército. No palco italiano, se você quiser colocar um exército, você vai colocar milhares de pessoas entrando no palco, muitas pessoas, então você tem um pouco, o palco elisabetano, ele é um palco mais aberto à criatividade, né, à imaginação, do que o palco italiano, que esconde mais a técnica, né? Ela é mais realista, digamos assim. E eu acho que tem um detalhe fundamental, absolutamente fundamental, no palco italiano, que faz com que o palco italiano seja o palco fundamental, né, para a revolução no teatro, para a mudança do teatro, para a transformação, enfim, do teatro desde o momento em que ele foi construído até hoje, que é a ideia da perspectiva, né, que é uma ideia que vem das artes visuais, de você fazer um quadro, né, se a gente imaginar que o Renascimento é a redescoberta de várias técnicas de pintura, e uma delas é a perspectiva, né? A ideia de uma profundidade, a ideia de um enquadramento, você enquadra as coisas e você tem uma perspectiva de teatro. É como isso aqui, ó, o fundo aqui, ó, pá, você tem essa perspectiva. Então isso, na minha opinião, é absolutamente fundamental para o palco italiano ter a importância que ele tem no lugar do palco elisabetano. Apesar disso que eu estou falando, eu acho que hoje em dia a gente já está vivendo uma outra situação, né? Eu não diria, na atualidade, que o palco italiano é o principal palco teatral que a gente tem. Eu acho que não é mais. Eu acho que talvez ele seja ainda mais construído, mas aí é porque as pessoas que constroem teatros ainda hoje em dia ainda estão muito imbuídas de uma ideia já, na minha opinião, ultrapassada, que já não diz mais respeito à forma como a gente faz teatro hoje em dia, né? Eu acho que a forma que a gente faz teatro hoje em dia já possibilita a gente pensar em outros palcos. Beleza? Tem uma coisa que eu pensei agora também, fazendo um comentário da minha própria pergunta, que, tipo, pensar na Inglaterra como esse lugar que produz, e a Itália, tipo, dentro do Renascimento, né, nesse contexto. E a Itália mais o lugar do espetáculo, né, tipo Roma, enfim,
das artes mesmo, assim. Eu acho que é mais forte na Itália, de tudo, assim, do que na Inglaterra. Tipo, pensando nessa coisa da sociedade do espetáculo, assim, Inglaterra produz e Itália vende, assim, não sei. Sim, mas eu acho também que é importante a gente ver aqui é que é o seguinte, quando eu dei o exemplo do palco italiano para falar da Revolução Industrial, era só uma coisa meio comparativa, é só uma metáfora, digamos assim, do que eu estou falando, porque eles estão muito distantes no tempo, né? O palco italiano, ele vai ser criado no Renascimento, que significa, sei lá, 300 anos antes, né, da Revolução Industrial, digamos assim, 300, 400 anos antes da Revolução Industrial. Então, eles estão muito distantes no tempo. Agora, a partir das inovações da Revolução Industrial, o palco italiano ele vai ser beneficiado muito com a Revolução Industrial, né, porque a maquinaria teatral toda ela passa a ser mecanizada, ela passa a existir, e entre outras coisas, uma das revoluções industriais, uma das fases da Revolução Industrial é a descoberta o domínio da eletricidade. Então, a luz elétrica, quando entra no teatro, aí sim você tem uma transformação brutal do teatro, como, na minha opinião, só o renascimento mesmo. A energia elétrica é um novo renascimento no teatro, né? Ah, pode crer. Eu misturei mesmo as coisas, mas eu acho que fez sentido. E aí eu acho que certamente é um palco que é mais propício ao espetáculo, ao espetacular, do que o palco elisabetano. Como eu disse, é um palco mais aberto, elisabetano, né? É um palco mais medieval, de certa maneira, do que o palco italiano, que é um palco já voltado, como eu estou dizendo, para essa coisa da visualidade, né? Que tem tudo a ver com a sociedade do espetáculo. Uhum. Mas eles estão mais ou menos... Desculpa. Foi bom. Eu acho que o elisabetano até me vem bastante a imagem assim, de maior interação do público com a cena do que o italiano, assim, né? O italiano, ele te deixa muito travado como espectador, assim, né? Se você dá uma tossida, você já é meio que reprimido. Aí o elisabetano parece que você tem mais essa coisa de jogar fruta no ator quando você não gostou, sabe? O ator que não tem essa coisa da quarta parede, né? De não poder o ator interagir com o público, coisas assim. Júlia, você vai falar? Não, eu ia só perguntar se o palco elisabetano e o italiano estão ali mais ou menos na mesma época, né? Mais ou menos na mesma época, mais ou menos na época em que o palco elisabetano está acontecendo na Inglaterra, o palco italiano está acontecendo também na Itália. Agora, se a gente for pensar na história dos palcos, a gente vai ver assim, o palco italiano, ele deu muito certo, ele é um palco que existe até hoje, né? E é um palco que reuniu, que tem uma história de transformação, de construção do teatro. Se você for pesar, talvez ele seja mais importante do que o palco elisabetano, apesar de eu achar que esse peso não é muito legal de fazer. Mas o palco elisabetano deu muito certo na Inglaterra. Tipo assim, foi o primeiro momento em que, por exemplo, o teatro ele virou realmente um negócio, né? O teatro não era mais... A experiência elisabetana de teatro não é uma experiência em que um rei paga para alguém fazer teatro, né? Que é ou um burguês, que é a pessoa que vai bancar a sua peça de teatro, que vai bancar a sua dança, que vai bancar a sua música. A experiência teatral elisabetana é uma experiência de cobrar ingressos. Então era um negócio, o administrador do teatro, ele contratava o Shakespeare para escrever peças. Se o público não desse público, todo mundo perde dinheiro. Então era uma coisa de transformar em negócio mesmo, e fundamentalmente foi um negócio que deu muito dinheiro. As pessoas que eram donas de teatros eram pessoas que tinham posição
uma posição financeira muito boa na sociedade. Trabalhava pra caramba, igual a gente trabalha hoje em dia, mas era algo que dava dinheiro. Então o palco elisabetano é uma experiência extremamente bem sucedida enquanto ele durou, enquanto ele esteve no auge, digamos assim, né? Vamos voltar lá para a aula de hoje, ver se eu fecho. Pode passar, Jonas, para o próximo. Bom, então eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre mídia, tá? A minha ideia aqui não é exatamente... Eu fiquei pensando, a partir da aula passada, como eu organizei a aula passada, as coisas que eu queria conversar com vocês, e fui percebendo que, por exemplo, a aula passada, o tema da aula passada, que eu estou complementando hoje, né, que é essa discussão da tecnologia, isso aí daria para a gente fazer um semestre inteiro dessa discussão. A mesma coisa com a mídia, com essa ideia de mídia, de discussão do que é mídia. Então eu vou falar aqui, na verdade, só o superficial sobre a mídia, para permitir, na verdade, a gente poder fazer uma conversa sobre isso ao final da exposição, né? Trazer alguma coisa, de repente alguém fazer alguma relação com o vídeo que eu pedi para vocês verem, que é aquele vídeo sobre o Mr. Robot lá, né? E a gente poder conversar algo sobre isso. Tá? Então vai ser uma coisa muito mais superficial, passageira, rápida, porque para a gente falar aprofundadamente sobre esse tema, demandaria, sei lá, um curso inteiro, um semestre inteiro para falar sobre isso. E aí eu coloquei esse visual aí super bonitinho para falar sobre mídia. Vamos lá, Jonas. Então, superficialmente, né, falar sobre mídia. A mídia é algo que está envolvido, a ideia de mídia está envolvida, né, a noção de mídia está envolvida numa série de outras noções também, né, que misturadas entre si. Então a mídia está misturada com essa ideia da imagem, ela está ligada um pouco à coisa da imagem, está ligado ao campo da comunicação como um todo, e está ligado também a essa ideia de imagem técnica, né, a imagem que é feita através de mecanismos automáticos, automatizados, para você criar essas imagens. Então, só como uma maneira da gente falar brevemente sobre mídia, né? Mídia é um termo aportuguesado dessa palavra, que é uma palavra latina, que é medium. Na verdade, a mídia vem de média. Medium significa meio. Média é o plural de médium. Então, é como se medium significasse meio e média significasse meios. Então, a mídia é um aportuguesamento, né? A transformação para o português dessa palavra, que é a palavra médium. Inclusive, a maneira como nós usamos no Brasil a palavra mídia é diferente da maneira que os portugueses utilizam a palavra mídia no português de Portugal, né? Lá, eles falam, por exemplo, assim, os mídia. Ou seja, eles mantêm o mídia como plural. Mídia para eles já é plural, então você já fala os mídia. Aqui no Brasil a gente fala as mídia, as mídias, né? Ou seja, a gente transforma em feminino e a gente transforma a gente tem que, para a gente falar as mídias, a gente coloca o plural em algo que já é plural. Pô, que conversa mais boba, né, que eu tô falando. Nada a ver isso, era só para mostrar essa origem, né, latina da palavra. Enfim, a mídia está muito, obviamente, envolvida com a ideia de comunicação, né, o local onde essa ideia de mídia, onde a discussão da mídia é mais intensa, mas não é só lá que se faz essa discussão, e no meio da comunicação, a ideia de mídia é entendida como o veículo através do qual se transmite a mensagem. Então é a ideia de meio mesmo, aquilo que está no meio, aquilo que faz a mensagem ser transmitida no campo da comunicação, na área da comunicação, na teoria da comunicação. Mas essa não é a única maneira de se pensar o que é uma mídia, né? A mídia, essa que eu estou falando aqui mais para baixo, né? Essa ideia de meio, sentido geral e possível de ser. É uma outra maneira da gente entender a ideia de mídia, a ideia de meio, né, que é uma ideia, na verdade, essa noção de mídia como uma coisa mais geral,
como uma coisa que diz respeito à nossa existência, digamos assim, no mundo, é uma maneira mais germânica de ver, é uma maneira mais alemã. Os alemães têm um pouco essa visão sobre mídia, que é a ideia assim, de que absolutamente tudo que existe ao nosso redor é um meio para alguma coisa. Então, é quase como se a gente pudesse falar o seguinte, sim, por exemplo, isso que eu fiz aqui agora, o meu sistema respiratório é o meio que eu tenho para ingerir ar e me fazer viver. Então, o meu corpo é um meio através do qual eu me relaciono com o mundo, né? O ar é o meio através do qual eu me movimento. Então, na verdade, tem essa visão do meio, da mídia, como o meio, como uma coisa mais existencial, digamos assim, né? É uma coisa mais ampla do que simplesmente a ideia de um veículo de comunicação, mas seria a maneira da gente estar no mundo. Isso a gente não vai aprofundar muito, eu só quis falar um pouco sobre isso, porque essa maneira de entender a mídia, de entender o meio como algo que seja além da comunicação, que seja algo que diz respeito à nossa existência, ao nosso ser no mundo, tem mais a ver com a minha visão de mídia e com a forma como eu penso a mídia dentro do teatro. Pode passar, Jonas. Mídias audiovisuais, né? A ideia, em especial as mídias audiovisuais nos interessam, porque são elas, em especial, que estão colocadas para a gente no teatro. A ideia da gente mexer com mídias audiovisuais, né? Com as mídias que transmitem áudio e vídeo, né? Então, eu coloquei aqui uma pequena comparação para vocês verem quando a gente começa a discutir mídia audiovisual, no caso, mídia visual. A gente tem a Revolução Industrial, que foi um pouco aquilo que a gente acabou de conversar. Ela varia aí, né? Ela ocupa um espaço de tempo que é mais ou menos dos 1780 até os 1850, 1830. Coloquei aí, essa é a datação, digamos assim, que o Eric Hobsbawm faz nesse livro aí, A Era das Revoluções, né? E a gente tem a primeira fotografia oficial sendo feita por esse cara que está aí escrito, é o Joseph Nipsey. É o primeiro cara que faz uma fotografia. Essa primeira fotografia dele é feita em 1826. Então, quer dizer, a máquina fotográfica, ela surge no contexto da Revolução Industrial. Ela surge ali no final da Revolução Industrial, mas com a Revolução Industrial ainda acontecendo. Então, ela é um produto efetivo da aplicação dessa ideia da técnica aplicada que está envolvida na Revolução Industrial, né? Essa ideia da possibilidade de você criar máquinas, coisas que nunca existiram antes. A máquina fotográfica é isso, a máquina fotográfica é fruto de conhecimento científico, né? Você tem que ter, desde a perspectiva, que é um pouco que a gente já falou do palco lá, toda a fotografia é construída a partir dessa ideia de perspectiva e de enquadramento, mas você também precisa ter conhecimentos científicos, por exemplo, sobre a luz, a natureza da luz, de que maneira que a luz funciona. Você tem que ter conhecimentos científicos do material que você vai usar no papel fotográfico, química que é colocada ali. Então, a máquina fotográfica, ela é efetivamente muito tecnológica. Ela tem ali dentro da máquina fotográfica conhecimentos científicos poderosos, muito fortes ali, colocados ali dentro, né? E a partir do nascimento da fotografia, né, dessas primeiras máquinas fotográficas, começa a haver uma discussão sobre a natureza da fotografia. O que é a fotografia, né? Que tipo de imagem é essa que surge, uma imagem que nunca existiu antes, uma nova forma de imagem que jamais existiu antes. Pode passar, Jonas. Imagem, né? Uma maneira da gente conversar sobre a fotografia é a gente discutir a imagem, a gente discutir a ideia de imagem, né? A gente discutir o que é a imagem. Como vocês já perceberam, eu gosto muito de partir do termo, né, da palavra, de onde é que vem a palavra. A palavra imagem vem dessa palavra latina que é imago, né? E imago era o nome que se dava às máscaras mortuárias
que eram utilizadas nos funerais romanos. Então o cara ia ser enterrado, ao invés dele ser enterrado com o caixão aberto, digamos assim, nem era caixão, né, que eles utilizavam, mas qualquer tipo de rito funerário que eles iam fazer, ao invés de mostrar o morto, eles faziam uma máscara do rosto do morto e colocavam essa máscara em cima do morto. Então, ao invés de você ver o rosto dele morto, né, ao invés de você ficar vendo o cara morto, você via uma máscara em cima do cara morto. Essa máscara em cima do cara morto chamava-se imago, e é daí que vem a palavra imagem, né? Então, se a gente pensar o que é uma imagem tradicional, né? A maneira tradicional de se fazer uma imagem é a pintura. Então, você imagina aquelas pessoas que faziam pinturas antigamente, né? O que é uma pintura, né? O que é uma imagem tradicional? O que é uma imagem do ponto de vista da pintura? Se a gente for pensar bem, uma pintura de uma imagem, a pintura de uma imagem são essas coisas que estão colocadas aí. Tinta, são pinceladas em cima de uma tela, são traços, são formas geométricas, né, que estão em cima de uma tela. É isso que forma uma imagem. Só que se a gente falar que uma imagem é tinta, traço, forma geométrica, a gente não está falando que é uma imagem. A gente está falando exatamente sobre o meio através do qual a imagem se forma, né? Tudo isso que a gente está falando, se a gente fala que uma imagem tradicional de um pintor é traço, forma geométrica, tinta, a gente está falando simplesmente do meio que o pintor utilizou para criar uma imagem. Passa aí, Jonas. Tcharam! O que é a imagem, então? O que a gente pode falar que é a imagem? A imagem é quando você só pode dizer que existe uma imagem quando você deixa de ver tinta, pincelada, forma geométrica e passa a reconhecer alguma figura que está colocada naquela pintura. Então, a imagem é o reconhecimento de algo que não está presente, né? É a ideia de você olhar para uma figura e você reconhecer naquela figura, naquele desenho, naquela pintura, algo que não é exatamente aquela pintura, mas ao qual aquela pintura se refere. Então é a ideia de reconhecimento de algo que não está presente. Algo que não está presente se faz presente através da imagem, né? Você pinta, por exemplo, um cachimbo, e você pensa no cachimbo. O cachimbo se faz presente através da imagem. A imagem, a gente pode dizer, de certa maneira, que a imagem é uma relação entre uma coisa que existe no mundo material e o seu referente que está pintado. A imagem não é exatamente só o que a gente está vendo do cachimbo. A imagem é a relação que a gente faz entre isso que a gente está vendo na tela, entre isso que vocês estão vendo na tela e o cachimbo real. Quando a gente vê esse cachimbo, a gente pensa no cachimbo real, num cachimbo qualquer que a gente já tenha visto. Então, essa relação que a gente cria é propriamente a imagem, uma relação entre uma coisa e o seu referente. Então, de certa maneira, a gente pode falar que a imagem é um meio através do qual algo se faz presente. Então, quando a gente vê essa imagem, é como se a gente estivesse fazendo estar presente um cachimbo. É uma imagem muito icônica, muito interessante, uma imagem que foi pintada por um pintor chamado Magritte, e aí embaixo está escrito, isto não é um cachimbo. E é exatamente essa discussão que ele está fazendo. O que você está vendo nessa imagem não é um cachimbo, é uma imagem de um cachimbo, apesar dela fazer referência a algo que não é pintura, que é algo que existe no mundo real. Então, a imagem é um meio através do qual algo se faz presente. Passa aí, ô Jonas. Então, completando isso, ponham isso na cabeça, novamente, tipo assim, é algo que, se vocês falarem assim, eu fiz aquela aula com o Ernesto, e o que ele falou? Uma das coisas que você tem que falar, além das outras coisas que eu falei na outra aula, é dizer o seguinte, o Ernesto falou que a imagem é uma presença de uma ausência. Né? Você faz presente algo que não está presente. Pode passar, Jonas. Então, a imagem tradicional. A primeira maneira de você pensar a imagem tradicional, essa imagem que o pintor vai lá e pinta, né? Que ele vai olhar o modelo do mundo e vai pintar ali numa tela, ele vai tentar criar uma perspectiva, ele vai tentar criar a imagem para que você tenha uma ideia daquilo, né? Para que você
veja um cachimbo e lembre do cachimbo, a primeira maneira de falar sobre essa imagem tradicional é dizer que ela é um ícone, né? O que é um ícone? Para quem nunca estudou semiologia, por exemplo, né, você tem o signo, ele é constituído através de 3 maneiras, né? Uma delas é o ícone. Então, o que é o ícone? É um tipo de signo no qual o referido se relaciona com o referente por semelhança. Então, é aquela ideia de, tipo assim, o signo, ele parece com aquela coisa. Então, você lembra daquela coisa por parecença, digamos assim, né? Por semelhança. Então, você vai lembrar do cachimbo porque o Magritte pintou uma coisa que parece com o cachimbo. Ele visualmente tem a mesma forma do cachimbo. Então, por semelhança, por parecer com o cachimbo, você vai falar que aquela imagem se refere ao cachimbo real, porque uma parece com a outra. A mesma coisa quando você vê uma fotografia qualquer, também tem a ver com isso, que é o que a gente vai ver agora. Pode passar, Jonas. A imagem técnica, né? O que é essa imagem técnica? É essa imagem que é produzida por um aparelho, né? É a imagem que é produzida através de uma técnica desenvolvida, que surge a partir ali do NIPSE, como eu estava falando, das câmeras fotográficas, das máquinas fotográficas. Então ela é produzida de uma maneira técnica, ela é produzida de uma maneira automática. Você não precisa mais gastar não sei quantos dias pensando perspectiva e pintando, basta você dar um clique, ela se forma automaticamente. Então, a primeira maneira de se falar sobre essa imagem técnica é uma maneira absolutamente igual à maneira como se falava das pinturas tradicionais, das imagens tradicionais. É a ideia de você falar sobre ela como um ícone, né? Bom, se eu vejo uma fotografia, ela parece com aquilo que ela é real. Se eu vejo a fotografia de um cachimbo, ela vai me lembrar um cachimbo real. Então, ela é um ícone. Mas uma outra maneira de você falar sobre a fotografia é que ela é um índice. Um índice é um outro tipo de signo, que está aí embaixo. É o signo em que o referido se relaciona com o referente por um contato material. Então, é um signo que é criado porque algo materialmente produz o signo. Então, é aquela coisa que você fala o seguinte, onde há fumaça, há fogo. Essa maneira de você falar é uma maneira indicial, quer dizer, a fumaça que você está vendo surgindo ali atrás das montanhas, ali atrás das casas, ela é um índice de que existe fogo lá embaixo, né? Ela está indiciando para você que existe fogo, é o índice do fogo. Você está andando no meio do mato, você está andando no meio de uma floresta e você vê uma pegada da onça. Ah, isso é um índice de que a onça passou ali. É uma relação indicial. A pegada não tem a mesma forma da onça. Você não vai lembrar da onça porque a pegada parece com a onça. A pegada não parece com a onça. Mas a onça deixou a pegada lá, ela passou efetivamente, ela teve um contato real com aquilo, né? E se você for pensar, a imagem técnica, ela tem essa característica. O que é uma fotografia? Vamos pensar na máquina antiga, né? Não nas máquinas atuais que a gente tem nos celulares, que é feita de uma maneira diferente. Mas o que é a fotografia tradicional? A fotografia tradicional é uma caixa preta que vai abrir aqui o foco muito rapidamente, né? E a luz vai entrar naquela caixa preta e ela vai bater numa película preparada para receber aquela luz, uma película sensível, né? Um papel sensível à luz. Então, qual que é a ideia original da fotografia? A luz, produzida pelo sol ou produzida por qualquer outra fonte luminosa, a luz bateu naquele objeto e voltou para a câmera e ficou fixada naquele papel. Então, é a ideia de que algo realmente bateu naquilo, no objeto e veio para dentro da película, né? Então é essa ideia de que houve uma relação material entre a fotografia e o seu objeto fotografado, que isso é impossível na imagem tradicional, né? A imagem tradicional sempre necessita de um pintor para fazer aquilo, não tem essa relação indicial. Pode passar para frente, Jonas. Então a imagem técnica é como se ela fosse uma espécie de um documento do real. Isso é uma coisa que é absolutamente importante. Então, você se lembra que tem
Olha só como tem tudo a ver com essa ideia da presença de uma ausência, né? A imagem técnica, ela é um atestado do real, ela é um documento do real. Quando você mostra uma fotografia, ela comprova, ela atesta, ela certifica, ela registra que algo esteve ali, que algo realmente aconteceu. É como se ela fosse uma prova, né? É como se ela fosse um atestado, ela é um certificado de que algo realmente aconteceu. Então, vocês olham para essas imagens que estão colocadas aí, né? É como se a máquina fotográfica, a fotografia, comprovasse que realmente existiu ditadura militar no Brasil, realmente existiu uma manifestação lá na China, realmente abriram covas e covas por conta da pandemia no Brasil, realmente existiu fome na África. Então é como se a fotografia fosse um documento do real. Pode passar, Jonas. Então, ainda a ideia dessa coisa da imagem como um atestado da presença. Então, muitas pessoas passam a entender a imagem técnica, passam a entender a fotografia como como um documento do real, como um atestado da presença, como um atestado de que algo realmente aconteceu. Uma das pessoas que fala sobre isso da maneira mais legal que eu conheço é exatamente o Roland Barthes. Tem esse livro muito legal dele chamado A Câmara Clara. Então ele tem esse texto que eu trouxe para vocês terem uma ideia do que uma pessoa, um filósofo, um literato, um cara muito estudado e muito bacana, um cara que eu acho que tem uma literatura muito boa, como é que ele vai abordar a fotografia nesse livro dele. Ele era um semiólogo também, né? Uma pessoa que pensava em semiologia. Ele fala exatamente isso. Ó. O noema, isso foi, né? O noema é a junção de duas coisas que causam uma terceira, né? Um aglomerado de palavras, de conceitos, de noções, para você poder dar um entendimento de alguma coisa. Então, o noema, isso foi a ideia da fotografia. Você fala assim, pega a fotografia, mostra a fotografia. Isso que está aqui na fotografia foi realmente. Isso que está na fotografia realmente aconteceu. Isso foi. O noema, isso foi. Só é possível a partir do dia em que uma circunstância científica, a descoberta da sensibilidade dos sais de prata à luz, permitiu captar, olha aí, tá vendo a ideia da Revolução Industrial, né? Permitiu captar e imprimir diretamente os raios luminosos emitidos por um objeto diversamente iluminado. Aquela ideia, né? A luz bateu no objeto e ficou preso na foto. A foto é, literalmente, uma emanação do referente, que o referente emana aquilo para a foto, né? De um corpo real que estava lá, partiram radiações que vêm me atingir, a mim que estou aqui. Então é como se na hora que você pega a foto, você vê a luz que bateu lá atrás, no passado, bateu naquele objeto, ficou registrado, e aquela emanação do passado vem atingir a mim que estou aqui. Pouco importa a duração da transmissão. A foto do ser desaparecido vem me tocar como os raios retardados de uma estrela. Olha só que bonitinho, né? Que legal, que lindo. Uma maneira muito bacana de escrever. O Roland Barthes escreve essa obra, na minha opinião, é uma obra-prima. Apesar do que eu não concordo com ele. Eu não acho que a imagem técnica seja exatamente isso. Passa aí, Jonas. Então, a ideia minha de finalizar essa exposição é, na verdade, terminar fazendo algumas discussões com vocês, fazendo algumas perguntas. A ideia da imagem técnica, vocês se lembram que eu falei para vocês que a imagem tradicional era vista, a imagem técnica poderia ser vista como um ícone e como um índice. Então, eu pergunto a vocês, existe uma terceira forma de se pensar o signo, que é a ideia de um signo como símbolo, né? O que é um símbolo? O símbolo é um tipo de signo em que você entende o signo por causa de uma convenção social, por causa de uma questão cultural que você foi ensinado a isso. Então é a mesma coisa uma placa de trânsito. Quando você vê a placa de trânsito redonda, tem um E escrito nela e um traço passado naquele E. Está dizendo que é estacionamento proibido. Então não tem absolutamente nada a ver nem com índice, nem com ícone. Você sabe que aquela placa significa estacionamento proibido, porque você aprendeu que a placa significa isso. Então, as placas de trânsito são o exemplo mais evidente do que seja um símbolo, né?
Aí eu fico perguntando assim, essa que é a minha pergunta, e é um pouco do que eu entendo como a fotografia é. A fotografia não poderia ser um símbolo? A gente só não consegue entender uma fotografia porque nós somos criados dentro de uma tradição cultural que vê na fotografia uma imagem, a gente só consegue entender que aquilo é uma imagem porque nós estamos dentro de uma tradição cultural, dentro de um aprendizado que a gente percebe que aquilo é imagem, né? Essa ideia da presença de uma ausência que está colocado na imagem técnica, eu disse também que a imagem técnica é um documento do real, que a imagem técnica é um atestado da presença. O que o teatro tem a ver com essas noções? A noção de presença de uma ausência, de um documento do real, de um atestado da presença. Se a gente pensar, o teatro é feito efetivamente de presença, né? Se a gente entender o teatro como o ato em que o ator está em frente do espectador, você tem uma relação de presença, um ato convivial, né? Uma relação que não pode prescindir dessa presença efetiva, contígua, na frente um do outro, né? Então, olha só o que tem a ver, né? Documento do real, a gente pensar que teatro é uma noção muito fundamental para o teatro, é a noção de ficção, né? E o que significa você trazer um documento do real para a cena, né? De que maneira você está problematizando o teatro e de que maneira o teatro pode problematizar essas noções. Presença de uma ausência, documento do real, atestado da presença, a imagem técnica como um símbolo. Na minha opinião, é um pouco o tipo de noção que eu tenho, de entendimento que eu tenho sobre o que seja a imagem técnica, sobre o que seja o teatro que lida com a imagem técnica, o teatro que lida com o audiovisual. Teatro multimediático, na minha opinião, um teatro que lida com questões como essa. Noção da presença na imagem, a noção do documento do real, do atestado da presença e a ideia do símbolo. Pode passar para frente, Jonas? Isso aí que eu trouxe para vocês são só as referências bibliográficas que eu estou usando, que eu percebi na aula passada que eu não trouxe na aula passada, e também resolvi trazer para vocês nessa aula, da aula passada sobre tecnologia e a dessa aula. Então esse cinza aí tem muito a ver com as coisas que eu usei na aula passada. O livro da Marilena Chauí é um livro sobre filosofia, onde, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre aquelas noções que eu falei sobre tecne, né, poieses, e coisas do tipo, né, todo esse universo grego de pensamento, episteme, né, que eu estava falando. Esse livro da Marilena Chauí é um livro muito bacana de introdução a isso, que ela escreve de uma maneira muito, muito fácil de compreender. E por aí vai, eu coloquei 3 outros livros aí, que são livros que eu trabalho muito, os livros mais que pensam tecnologia efetivamente. Esse da Raquel Gonçalves, que é Ciência, Pós-Ciência, Metaciência. O do Oliveira, lá embaixo, que é o Bernardo Jefferson de Oliveira, que ele escreve esse livro chamado Francis Bacon e a fundamentação da ciência como tecnologia, né? Ele vai discutir essa relação da ciência com a tecnologia. E o Ricardo, que é esse último que vocês estão vendo ali da UFMG, que ele vai falar sobre a estrutura do conhecimento tecnológico do tipo científico, né? Então quem tiver a fim de pensar a coisa da tecnologia efetivamente, são os livros, pelo menos, que para mim foram mais importantes, mais impactantes na minha visão sobre tecnologia. Estou trazendo também o Marcuse, porque o Marcuse tem a ver com a aula passada, ele me ajudou na aula passada, como nessa aula que eu dei hoje, né, finalmente. E o Jimenez, ele tem esse livro chamado O que é Estética, não é aquela coleção Primeiros Passos, é uma coleção um pouco mais grossa, e é muito legal. E esses outros aí, azul, são da aula de hoje, o Roland Barthes, que eu citei para vocês. Tem esse cara aí, que é o Marco Toledo Bastos, que tem esse texto, que é o Médium, Média, Mediação e Mediatização, que é um texto muito bacana, no qual ele fala sobre essa diferença entre a ideia de mídia norte-americana, digamos assim, que é a ideia da mídia só como comunicação, Marshall McLuhan e essas coisas todas, e a ideia de mídia como o meio aonde a gente vive, né? Que é essa ideia mais que eu disse que tem a ver com a ideia alemã de mídia. Ele vai falar
sobre isso, né? Philippe Dubois, que ele escreve esse livro, O Ato Fotográfico e Outros Ensaios, é brilhante esse livro, é onde ele defende a ideia da fotografia como ícone e como índice. Ele acha que não é símbolo, quer dizer, ele não é que ele acha que não é símbolo, mas ele acha que é muito mais índice do que ícone e símbolo, como eu falei. Wilhelm Flusser, Filosofia da Caixa Preta. Wilhelm Flusser é o meu filósofo preferido, filósofo que eu estudei no meu doutorado e que resultou no livro que eu tenho sobre teatro multimediático, vem do estudo do Wilhelm Flusser, e em especial do Filosofia da Caixa Preta. A caixa preta aí que ele está querendo dizer tem a ver com a caixa preta da fotografia, né? Com essa caixa que é escura, uma caixa que não entra luz e que a luz só entra rapidamente. Então, uma filosofia da fotografia, digamos assim. E por aí vai. Teoria da Cultura de Massas, que é um livro que reúne vários textos sobre comunicação e meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação como extensões do homem, que é o livro do Marshall McLuhan. Na aula passada, acho que a Raquel tinha falado sobre McLuhan, falar sobre a tecnologia como extensão, né, do ser humano. Susan Sontag, gente, esse livro é incrível. Quem tiver a fim de ler alguma coisa especificamente sobre fotografia, se aprofundar um pouco nessa coisa da fotografia, esse livro sobre fotografia da Susan Sontag é maravilhoso, é lindo. De certa maneira, ela é uma visão contrária à visão do Roland Barthes. Eles não têm a mesma visão sobre a fotografia, só que ambos são obras-primas de serem lidos, é muito bacana de ver. E o Peter Traune, Médium e Revolução, esse é um livrinho pequenininho, está aqui, pequenininho, e esplêndido. Ele parte de uma visão sobre mídia, médium, que é essa visão alemã, né? Essa visão o médium para ele, a mídia para ele, é a vida como um todo. Então ele vai falar como a gente vive num mundo mediado, absolutamente tudo que a gente está no mundo é mediado por coisas, né? Não só a nossa relação está sendo mediada eletronicamente e virtualmente, etc. e tal, mas também na vida real a gente está o tempo inteiro mediado por linguagens e enfim, conceitos e tudo mais. É isso que ele vai falar aqui e vai propor como é possível a gente fazer revolução através desses meios. Gente, eu encerrei o que eu tinha para falar hoje. Eu acho que, novamente, eu não consegui ser conciso como eu esperava, mas espero também que, de alguma maneira, tenha trazido ideias a vocês sobre essa questão da mídia. Está aberto aí para quem quiser fazer comentários sobre as coisas que eu tinha para colocar hoje. Ernesto, rapidão. Onde tem esses livros em PDF pra gente? Tem algum lugar? Ok. Era só para mudar aqui de visual. Aí, peraí, só um instantinho. Era só para eu poder sentar. Raquel, o que você perguntou? Onde é que encontra esses livros em PDF? Não é isso? Isso fui eu que perguntei. Foi a Júlia que perguntou. Ué, Júlia, na verdade, alguns estão em PDF, outros não. Eu coloquei esses aí, a bibliografia, as referências que eu usei para fazer a aula, né? Eles não estão em PDF. Tem alguns que estão, outros não. Eu não sei se você consegue achá-los assim na internet, né? Mas se você estiver interessado em algum deles, eu posso enviar para você o PDF deles. Eu queria esse da fotografia, Susan Sontag. Sontag, tá? Eu dei uma procurada aqui, mas só apareceu ele tipo para comprar, sabe? Uhum. Esse é um livro. Eu vou ver aqui se rola de fazer. Eu não posso falar que eu vou fazer um PDF de um livro para mandar para você, né, Raquel? Então, não, tudo bem. Está sendo gravado, né? A gente vai comprar o livro para ver. Exatamente. É só pedir na Amazon. Ótimo.
Eu queria fazer um Aí comentário. você pode mandar para mim, Raquel, também por e-mail, para me lembrar sobre isso, que aí depois a gente vê o que dá para fazer. Tá, legal. Sobre essa coisa, né, da tecnologia como extensão do corpo, as coisas que a gente viu na última aula também. Renascimento, né, toda essa coisa de desde coisas que ajudam a gente no dia a dia, até coisas que de repente nos escravizam. Olha que bonitinho. Eu percebo assim que essa parte da mídia que você comentou hoje, né, a imagem, a comunicação, tudo mais, até então, essas mídias audiovisuais, da fotografia, mas principalmente dos meios de comunicação, nós do teatro, até então, a gente utiliza isso como um meio de divulgação, né? E aí, eu queria saber, essa coisa quando você falou assim, a presença de uma ausência, você me deixou com uma pulga atrás da orelha, assim, né? Dessa coisa do teatro multimediático, assim. Eu fico muito curiosa para tentar entender mais a natureza disso, porque até então eu consigo compreender quando você traz o palco e toda a tecnologia dentro do palco italiano, do elisabetano, e depois também aquele vídeo do Teatro e Circunstância que eu assisti, que fala sobre o teatro de arena, que tenta se utilizar o mínimo possível de coisas, mas como que fica essa coisa da presença agora, principalmente, né? A presença que a gente necessita do teatro, da presença do corpo do ator e, e tudo isso. Assim, eu não sei se você consegue entender a confusão que está na minha cabeça, assim. O agora que você está falando, Raquel, é a situação de pandemia que a gente está vivendo, de isolamento social. Tem a ver E, com isso? Então, porque assim, até quando eu vejo eu não sei se foi na sexta-feira que a gente assistiu sobre, não sei se foi na sexta-feira ou se foi na aula da Bárbara, que eu vi sobre o teatro de mulheres, que fez uma performance de bexigas pretas e tal, né? E aí ela estava mostrando o contexto de como que está sendo o teatro agora dentro da pandemia e tal. Eu até consegui compreender, só que eu ainda tenho muito fixo na minha cabeça essa questão do teatro como presença, sabe? na verdade, Raquel, eu não sei exatamente como é que foi a conversa que vocês tiveram na aula da Bárbara, Bárbara, né? Da aula da Bárbara, né? Da Bazinha. Isso. Pronto. Eu não sei exatamente como é que foi a conversa que vocês tiveram na aula dela. Essa experiência que ela está trazendo das mulheres com a bexiga é uma experiência muito bacana, muito interessante de teatro. A gente está vivenciando atualmente uma produção exacerbada dessa coisa do teatro por internet, né? Porque é o que nos sobrou. Isso tem muito a ver com a proposta que eu quero fazer para vocês a partir da próxima aula, que tem a ver reconstruir as nossas aulas para discutir essa ideia do que é fazer teatro nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia. Né? Vou, inclusive, sugerir para vocês vão ver que eu vou mudar lá no Moodle, eu peço que todo mundo fique atento ao Moodle e entre no Moodle a partir de amanhã, que eu vou fazer essa modificação hoje, porque eu vou mudar o que está lá, não vai ser exatamente o que está lá agora que a gente vai estudar. Mas tem uma figura aqui fundamental que eu estava lendo agora, que é desse livro aqui. Ó. O nome do cara é Jorge Dubatti. Jorge Dubatti é talvez o maior teatrólogo, ou teatrista, como ele gosta de falar, um teórico do teatro, um estudioso do teatro, talvez seja um dos maiores, ou talvez até mesmo o maior da América Latina. Ele é um argentino, dá aula numa universidade na Argentina, e já há anos ele tem discutido um conceito que a ideia dele é o seguinte, é o que ele fala do teatro, ele fala assim, o teatro é um ato convivial. Então, é um ato que exige o convívio dos corpos. Os corpos têm que estar em convívio no mesmo ambiente. Então, há anos, ele está discutindo uma coisa que ele está chamando de tecnovívio, que é o convívio através das tecnologias. Isso não é de agora, da pandemia. Ele está discutindo isso já há algum tempo. Então, vou propor para a gente fazer uma mudança lá, exatamente para a gente pensar e discutir essas questões do tecnovívio, né, do convívio através da tecnologia que ele está propondo, e que é a maneira, na verdade, como a gente tem feito teatro
atualmente nas nossas casas, né? Eu não sei muito exatamente como dar a resposta para você. A partir dessa ideia do debate, o que eu posso dizer a você, Raquel, particularmente, é que eu concordo absolutamente com você. Eu acho que o que nós estamos fazendo durante a quarentena e durante esse momento de isolamento social não é teatro. Essa experiência que elas fizeram lá pode ser teatro se você for ver ela convivialmente lá. Através da internet, o que a gente vê, na minha opinião, não é teatro. É um outro tipo de manifestação artística, um outro tipo de relação convivial, no caso do Jorge Dubat, é o que a gente está chamando de tecnovívio. E o que é interessante é ver assim, não é que uma é melhor que a outra, não é que uma é superior à outra, mas elas propõem relações diferentes. Então, se você não dá para você ir buscar na relação tecnovivial, né, a mesma coisa que a gente encontra numa relação convivial. Então não dá para você falar que é a mesma coisa. Eu particularmente também concordo com você, no sentido de que essas experiências que a gente está fazendo atualmente, elas não são exatamente teatro. Posso falar uma coisa sobre isso? Claro. Porque eu tenho tido muito teatro online, né? E eu tenho assistido várias coisas, assim, principalmente nesse projeto do Sesc. O Sesc é muito massa, né? Tipo, primeiramente, enfim. E eu tenho assistido muitas coisas, assim, que eu não teria oportunidade de assistir se a gente tivesse se fosse presencial. Tipo, eu tenho assistido coisa de São Paulo, do Rio, ao mesmo tempo que a galera de lá assiste. E é claro que não é como se eu estivesse assistindo na sala, né, no coisa, mas eu acho bem diferente. Não é um filme, não é uma cena, não é né, televisivo, assim, é tipo adaptação da peça que eles já faziam antes, só que para câmera, assim. E eu acho que esse nome teatro online, ele existe, assim, na minha opinião. Eu acho que rola alguma coisa ali, sabe? Tipo, tem até. Tem rola Repete para mim só isso que você falou, porque falhou aqui para mim, ou pelo menos o áudio, eu não entendi. Você pode repetir? Eu posso. Tudo? Tudo não, só aí o final do que você falou. Eu vou dizer que eu não me lembro, mas eu vou tentar. Que eu falei que eu acho que existe isso de teatro online, que eu acho que se instaura algo que a gente pode chamar de teatro, por mais que seja diferente do presencial, é óbvio, né? Mas se instaura algum clima ali de comunhão com a plateia, tipo assim, com as pessoas que assistem, em relação ao que está sendo assistido, assim, um nível de imersão, sabe, no tema, que não é o que a gente tem no cinema e também não é o que a gente tem na televisão, sabe? E eu acho que isso pode ser chamado de teatro online, assim, sabe? Mas você fala. Travou aqui, Raquel. É isso, eu não sei se travou para o resto das pessoas. Para mim, eu não consegui ouvir o que a Raquel falou. Eu acho bacana isso que você está falando, Júlia. Mais alguém acha isso? Alguém concorda com a Júlia? Quer Eu posso falar concordar uma com ela? parada Quer também, falar assim, nossa, é professor? isso mesmo? Então, Estão me ouvindo? Sim. Então, porque a Júlia falou muito do teatro já, né? A peça já concretizada. Eu não tenho visto tantas peças, mas eu tenho tentado participar de vários workshops, oficinas e tal de teatro. E em uma delas foi que eu. Sabe quando você está em uma oficina, aí tem uma hora que todo mundo sente aquela parada, assim, sabe? Aquela parada que a gente sente, que você sente aquela parada. E foram com pessoas do Brasil todo, e teve uma hora que todo mundo começou a falar que, assim, gente, estão sentindo essa parada, essa conexão, assim, visual que a gente tem, que é o calor que a gente passa pro outro, sabe? Ficou uma coisa gostosa, assim, todo mundo sentindo a mesma coisa. Aí foi um dos momentos que me deu
uma esperançazinha, assim. Eu não sei se eu concordo com o termo teatro online, mas eu acho que há uma possibilidade da gente criar em cima disso, já que se a gente não abraçar a tecnologia come a gente, né? Como é que é? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É isso. Gente, vocês podem, quem quiser comentar essas discussões aí que estão colocadas, pode ir falando aí, entendeu? Eu gostaria de fazer um ponto, assim, eu acho que eu concordo um pouco com a Marina, né, sobre essa tentativa, mas eu acho que teatro é presença, né, desde seus primórdios, assim, desde seu início, e tem toda aquela coisa, né, de contato também, né, mas como a Júlia falou, eu acho que também tá criando uma sinergia entre essa experiência que tá passando assim um teatro online, não sei se é essa terminologia que vai ficar no futuro, mas que não chega a ser uma coisa de televisão, nem um cinema, e nem chega a ser, com certeza, um teatro, né? E aí, passando, tipo, vendo essa aula, quando o Ernesto falou que sobre a tecnologia é o sistema e o teatro, e a gente está dentro desse sistema, e a gente fala, né, sobre ele, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de em algum teatro, uma experiência de teatro sensorial, mas eu acho que a tecnologia propôs muito isso, de conseguir falar ou dizer algo para pessoas que não conseguiriam ter essa mesma experiência de uma, assim, como posso dizer, né? Uma pessoa que não teria aquela limitação, né? E a tecnologia consegue trazer esse lado sensorial, né, muito grande, assim, né? E, sei lá, veio só isso também. E é isso. Gente, sabe o que que eu fico pensando? Vocês estão me ouvindo? Eu fico pensando sobre como vai ser a nossa ação como artistas de teatro daqui um momento é uma questão de saúde, né, do nosso país, que faz com que a gente não esteja fazendo teatro de rua, não esteja ocupando. Gente, tá uma pena, porque quando a Raquel fala, trava. Exatamente quando a Raquel tá falando, trava de novo. Tá travando tudo, gente. Que saco! Fala aí, já dá pra eu entender. Tenta finalizar, Raquel. Bom, é mais essa questão de que, assim, a gente já vem com esse desafio em relação ao cinema, né? Em relação ao Netflix, por exemplo, a pessoa deitada na cama dela, assistindo um filme, ela já não tem que ir até o cinema, assim como antes não tem mais que ir até o teatro para ver esses corpos presentes, pulsantes, né? E quando tudo isso acabar, como é que a gente vai agir? Como é que a gente lida com esse novo cenário que está obrigando a gente a lidar com a rede social? Se a gente vai conseguir voltar, não voltar, mas voltar a ter esse encontro de corpos, ou se a gente acaba se rendendo a esse teatro online, né? O que se chama teatro online. Eu acho. Júlia? Desculpa, eu achei que tinha travado aqui. É difícil falar sozinha. Enfim, é, eu acho que surge várias questões, assim, que a quarentena levantou, que é tipo inclusão digital, né? Basicamente, se mostra cada vez mais necessária, assim.
Tipo, que a gente está reclamando de... Não dizendo que a gente não tem razão para reclamar, mas a gente está enxergando dificuldades para se relacionar via rede social, sendo que isso ainda é um privilégio, né? Essa coisa da internet e tal. Então, acho que a cultura livre é uma coisa que se coloca em questão. E como é que a gente fica cada vez mais livre culturalmente, assim, culturalmente? Não sei, tipo, para quem, qual que é o público que a gente apresenta? Qual que é a diferença de público? É isso que eu tenho percebido, assim, sabe, nesse período de isolamento. Tipo, qual que é o público que a gente atinge nas peças online, por exemplo, que eu estava falando? É um público já diferente, mais amplo, que se coloca, que já não é aquele que eu não pago para ver, eu posso ver da minha casa e de qualquer lugar do Brasil que eu tô. Então, já é uma menos elitizada, não sei, menos privada a coisa. Enfim, não tem a resposta também, é só isso que eu queria falar. Eu acho que vocês estão todos colocando questões que eu acho muito pertinentes e são questões muito atuais, né? Atuais, assim, diante disso que a gente está passando efetivamente agora. E, obviamente, eu não tenho resposta a tudo. Eu, particularmente, poderia dizer uma visão muito pessoal, né, que eu tenho, que é o seguinte: eu acho que a morte do teatro ela foi anunciada milhares e milhares de vezes, né? O teatro morreu milhares de vezes. O que a gente faz é lidar com o cadáver, na verdade, do teatro, que morreu milhares e milhares de vezes. Então a gente há uma possibilidade do teatro morrer por conta do que a gente está vivendo, não no sentido, né, estamos nas catacumbas, não por causa, não só por causa dessa coisa da pandemia em si, né, mas por conta de agora tá todo mundo assistindo teatro pela internet, e isso significa que o teatro vai morrer. Eu não apostaria nisso, né? Eu apostaria, na verdade, no contrário, num renascimento do teatro, uma readaptação. O teatro vai ter que processar, né, isso que viveu durante a pandemia, mas vai ter que processar, o teatro vai ter que processar não só o que o teatro viveu, mas o que a sociedade viveu, o que as pessoas viveram, o que inclusive as pessoas que não fazem teatro ou não assistem teatro pela internet, o que essas pessoas viveram, né? Devo também dizer a vocês, eu vou confessar uma coisa a vocês, não sei se eu já falei isso para vocês na primeira aula, etc e tal. Eu não tenho esse mesmo tipo de relação com esse teatro feito na internet que vocês estão expondo. Eu tenho uma relação totalmente diferente, assim. Eu não consigo assistir da mesma maneira que vocês assistem. Eu tenho uma resistência gigante por assistir teatro pela internet. Eu não consigo ter uma relação efetiva. Então, isso que a Marina falou, né, que ela estava participando de uma oficina e teve um momento que aquilo aconteceu, aquilo pegou, aquilo foi... Puxa, eu na verdade fico muito feliz e acho muito massa que vocês consigam ter esse tipo de relação na internet, que consigam efetivar esse tipo de coisa na internet. Eu não consigo. A relação que eu tenho com isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, é uma relação de trabalho. É o tempo inteiro tendo essa relação com o computador, que eu não consigo, de certa maneira, me relacionar artisticamente. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que vocês vão ver, a partir do escrito do Jorge Dubat, é um cara que está muito presente na minha cabeça por conta dessa discussão do tecnoconvívio, né, do tecnovívio que ele discute, que ele vai falar o seguinte: ele acha que o teatro exige 3 coisas para que seja teatro acontecendo. Uma coisa é o convívio, né, a gente estar efetivamente no mesmo espaço. A outra coisa é a poiesis, que é um pouco aquele conceito que eu falei na segunda aula, a ideia de criação. Você está fazendo uma criação artística
na hora, não é uma criação artística que eu fiz antes. Por exemplo, o cinema não só não tem o convívio, como a criação artística do cinema é anterior, né? Ela já apresenta para a gente uma criação feita. Então, a criação acontecendo na nossa frente, a poiesis acontecendo na nossa frente, e o ato de expectação, que ele falou, o ato de você expectar, o ato de você assistir a poiesis acontecendo na sua frente. Você precisa ver esse ato acontecendo na sua frente para que tenha teatro. Então, se a gente pensar nesse tripé que ele está falando, a única coisa que não está presente aqui é o convívio. E é o que ele está falando, então, que nesse momento a gente está vivendo o tecnovívio. Então, ou seja, apesar de não ser teatro, é efetivamente um local, uma mídia, em que é possível ter pelo menos duas coisas desse tripé. A expectação, quer dizer, a gente assistir ao vivo alguém fazendo alguma coisa, e haver efetivamente uma poiesis, haver efetivamente um ato poético, haver efetivamente uma criação artística na nossa frente. Então, o fato de nós não estarmos no mesmo espaço, de nós não estarmos em convívio presencial dos corpos, não significa que não exista uma criação artística, né? E que nós não podemos assistir, nós não possamos assistir essa criação artística surgindo na nossa frente. Eu acho que é isso, talvez, que as pessoas estejam vivenciando na internet. E acho absolutamente, perfeitamente possível. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que, particularmente, eu não estou vivenciando isso, porque eu tenho gigantescas dificuldades em ligar o computador para assistir uma peça de teatro. Talvez, eu até comentei isso no grupo que eu faço parte, né, que é o Teatro do Tumulto, acho que eu comentei isso no Teatro do Tumulto, que talvez falte para mim o seguinte, eu me preparar para assistir teatro através da internet, eu sentar em outro lugar, eu mudar de ambiente, eu colocar minha cabeça, preparar a minha cabeça e preparar o meu ânimo para assistir a peça de teatro, modificar o meu ânimo para assistir uma peça de teatro através da internet. Porque eu tenho visto coisas que eu acho muito legais, mas eu não consigo ter essa relação que vocês estão colocando, dessa vivência disso como um teatro, né? Como algo... eu sempre acho que, tipo assim, tem uma coisa capenga aí. Mas é muito uma coisa muito minha, né? Ninguém precisa concordar ou sentir a mesma coisa, é só uma opinião mesmo que eu tenho. Eu queria muito comentar, eu tô falando muito hoje, né? Desculpa, mas enfim. Eu queria comentar uma coisa que ficou martelando na minha cabeça durante a aula, assim, mudando um pouco de assunto da coisa da teatro na quarentena, né? Para coisa das mídias. Ah, muito obrigada, Marina. Vou comentar, então. Essa coisa da imagem, né? Tipo, falando um pouco também do vídeo que você botou para a gente assistir para essa aula hoje, não sei se todo mundo assistiu, mas fala sobre essa coisa da sociedade do espetáculo, de todas as relações que a gente tem ser baseada em imagem, né? Ou seja, compra e venda de imagens o tempo todo. E essa imagem, quando a gente estava tendo a aula hoje, ela é muito, muito bem estruturada para você comprar ela como a própria coisa, né? Tipo, essa coisa de isso não é um cachimbo, a gente não tem isso na nossa cabeça mais, assim. A imagem da coisa é a coisa, assim como a palavra também, ela é a coisa, né? Porque isso é uma coisa que estava na minha cabeça já há um tempo, assim, tipo, da manipulação, né? Porque isso acaba sendo uma ferramenta de manipulação cabulosa, né? Porque a gente compra de corpo e alma tudo, absolutamente tudo que vendem pra gente, assim, como... A coisa da palavra, eu acho que ainda até é tão forte quanto a imagem, assim, né? São duas coisas que vêm juntas, assim. Tipo, a gente... falando da palavra agora, essa é uma coisa que também não está muito clara na minha cabeça, mas eu vou falar mesmo assim para ver se
só para poder falar essa coisa da manipulação, né, que eu tava falando. De tipo, as perguntas que jogam pra gente o tempo todo, através do marketing e tal, a pergunta já é a própria resposta. Tipo, quando a gente pergunta, sei lá, eu pergunto pra vocês, onde que tá a minha chave? Vocês vão procurar a minha chave já. Eu não não pedi pra vocês procurarem minha chave, mas essa frase tá estruturada na cabeça de vocês que de uma forma que já liga a uma ação automaticamente, assim. Ou seja, a gente tá agindo através de estímulos assim que estão jogados pra gente. Isso tudo só para dizer que eu acho que o fascismo tem muita raiz nisso, assim, porque eu acho que a gente já confia tanto nas imagens que jogam pra gente que pouco importa se elas são verdadeiras ou não, assim. Elas já nem precisam ser mais tão bem estruturadas assim, sabe? Tipo, eu falando com os meus pais são fascistas, né? Eu fico assustada, assim, com a quantidade, como eles compram a informação e eles não conseguem explicar a informação. Eles têm convicção que ela é verdadeira, mas, não, tá tudo bem. Tem muita gente no mundo que é fascista também, não só meus pais. Mas o que eu vejo, né, pelo menos, é que eles não conseguem explicar, não tem explicação lógica, tipo, para o coronavírus, né? Para a relação que eles lidam com o coronavírus. É tipo, tem informações na sua cara que o bagulho tá doido, sabe? Que o vírus não reabram o turismo, não abre os comércios, assim, a aglomeração não é bom, claramente, mas isso não importa, né? Porque, tipo, para eles não faz diferença mesmo, eles não sabem explicar muito bem por quê, mas tipo, é uma coisa isso, a ciência e a mídia também, né? Tipo, venderam uma coisa, eles compraram que nem a ciência tipo, conseguindo desmontar essa mídia que engoliu o bom senso das pessoas, assim. Eu falei muita coisa também, tem muitas camadas além dessas que eu falei, mas enfim, uma das coisas que martelam na minha cabeça o tempo todo. Posso comentar um Gente, pouquinho o que a Júlia falou? só um minuto, Marina, só para dizer o seguinte, nós demos 6 horas agora, eu vou encerrar agora a gravação, quem tiver a fim de deixar a sala pode deixar, quem quiser continuar na sala e no debate, esteja à vontade de ficar, mas eu vou estar encerrando agora a gravação. E ao encerrar a gravação e encerrar a aula também, pedir para vocês o seguinte, para a próxima aula, eu vou pedir que vocês escolham um pequeno texto, um parágrafo que seja de um texto que sirva de base para a gente começar a pensar um ato de criação artística através da internet, tá? Um ato teatral aqui através da internet. Então eu gostaria, para a próxima aula já, vocês simplesmente escolherem o texto, para que a gente possa trocar entre a gente esse texto, a gente ouvir uns dos outros o que a gente está pensando. Mas é um pequeno trecho, um parágrafo, uma coisa pequena que sirva de estímulo para a gente fazer uma criação artística posterior. Tá bom? Estou encerrando a gravação. Quem quiser sair da sala pode sair. Quem quiser permanecer, permaneça.